Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Renato Henrique. Vamos estar dando início a um grande bate-papo sobre a história do Brasil, intitulado Papo de Historiador. Espero que você goste, que você curta, que você compartilhe, tá? E sem mais delongas, nós iremos iniciar esse papo de forma bem descontraída, falando sobre as causas da expansão marítima e a chegada dos portugueses ao Brasil. Beleza? Primeira coisa que nós devemos saber, pessoal, todos nós aprendemos desde muito cedo que o Brasil foi descoberto em abril de 1500 por Pedro Álvares Cabral. Na verdade, esse fato constitui um dos episódios da chamada expansão marítima portuguesa, iniciada em princípios do século XV. Tá? Para que a gente possa entender, nós devemos começar pelas transformações ocorridas na Europa Ocidental, a partir de uma data situada em torno de 1150 aproximadamente. Tá? Por que eu escolhi essa data? Porque foi nessa época que a Europa, nascida das ruínas do Império Romano e da presença dos chamados povos bárbaros, a Europa começa, de pouco a pouco, a se modificar pela expansão da agricultura e do comércio. E aí nós temos que entender de que Europa que eu estou falando para que a gente perceba o processo de expansão. A Europa, nesse período, era uma região esmagadoramente rural, onde as cidades haviam regredido e as trocas econômicas diminuído bastante. Embora, pessoal, alguns livros falem que o comércio acabou, isso não é real, a economia ela diminui, mas não desaparece completamente, ok? E ao mesmo tempo o poder político começa a se fragmentar, começa a se descentralizar, e com isso ainda há um resquício do mito do império, ainda proporciona certa coerência cultural e legal nesta região. Então, a expansão agrícola foi possível graças à abertura de novas regiões cultivadas, com a derrubada de florestas, a secagem de pântanos e o incentivo de expansão comercial. Então, isso tudo resulta em vários fatores. Dentre eles, a crescente existência de produtos agrícolas não consumidos nos grandes centros. E com isso nós vamos ter um processo de mudança econômica, denominada de expansão. E essa expansão é uma expansão agrícola e graças a ela foi possível a abertura de novas regiões cultiváveis. E com essas regiões cultiváveis, resulta principalmente nas crescentes existências de grandes domínios rurais que constituem excedentes econômicos, e esses excedentes econômicos são, a partir de agora, passíveis de trocas. Um outro fator, ou outros fatores que nós devemos destacar nesse nosso bate-papo, a especialização das funções, demandando a compra de bens não produzidos em um domínio rural. Então nós vamos agora começar a comercializar, nós vamos começar a comprar, e em cada domínio rural, produtos diferentes começam a circular. E a busca por esses produtos, destinados ao consumo de luxo, principalmente da aristocracia, começa a gerar um grande boom, de um grande crescimento neste momento. As cidades elas começaram a crescer e a se transformar em ilhas de relativa liberdade. Por que ilhas de relativa liberdade? Cada cidade ela era fortificada até então eles tinham um certo processo ali de resguardar de ainda um inimigo mental, né? A mentalidade ainda era uma mentalidade medieval, então a invasão bárbara ainda era algo que assolava a mentalidade das pessoas. Então essas ilhas de relativa liberdade, ali nós reunimos artesãos, comerciantes, antigos servos que tentavam encontrar uma alternativa de vida, fugiam do campo, então as cidades começam a florescer. E a partir do século XIII, nós começamos a ter sérias batalhas por disputas ou por interesses fronteiriços na Europa. Nós vamos ter o caso da França, da Inglaterra, da Espanha, que vão durante algum tempo permanecer, ou que permanecem aproximadas até hoje, né? Mais ou menos. E dentre essas fronteiras foi nascendo os estados, que nós vamos chamar depois de estados modernos, com organização política centralizada, cuja figura dominante, o príncipe e a burocracia, em que se apoiavam, tomaram contornos próprios e começaram a ter grupos sociais muito distintos que não se
mesclavam. E com isso, alguns grupos vão ser mais privilegiados do que os outros, como é o caso da nobreza. Esse processo durou séculos e avançou seu ponto decisivo aproximadamente entre 1450 e 1550. E nós vamos ter um outro processo interessante. Ocorreu uma grande expansão geográfica da Europa cristã. Ou seja, a Europa cristã antecessora de um outro processo de expansão marítima que se iniciaria no século XV, pela reconquista de territórios ocupados pelos muçulmanos ou de novos territórios a serem ocupados ainda. Entendem até aqui? Então, olha só, a Península Ibérica foi sendo retomada dos mouros. O Mediterrâneo deixou de ser um lago árabe, onde os europeus não conseguiam sequer colocar um barquinho. E nesse processo agora, nós temos os cruzados que ocupam Chipre, a Palestina, a Síria, Creta, as ilhas do Mar Egeu. No noroeste da Europa, há uma expansão inglesa na direção do país de Gales, da Escócia, da Irlanda. No leste europeu, os alemães e os escandinavos conquistam as terras do Báltico, que eram habitadas pelos eslavos. Então, de modo geral, esse avanço não foi, como se poderia pensar, um impulso irresistível, sem marchas, contramarchas, rumo aos tempos modernos. Não foi assim. Pelo contrário, perdeu o ímpeto de uma crise profunda que se instalou pelo início do século XIV, e nessa época uma expansão mais extensa dos camponeses provocou várias rebeliões ao longo dos anos, em lugares tão diversos como o norte da Itália na virada do século XIV, a Dinamarca em 1340 e a França em 1358. Então esses processos culminam na chamada expansão marítima. A nobreza se divide internamente em uma série de guerras. Eles começam a guerrear por interesses, por questões religiosas, por questões políticas, por questões de território. Então houve um declínio da população, há uma escassez de alimentos, epidemias, né? Nós temos aí a peste negra, nós estamos vivendo agora neste momento um momento de pandemia. Então nós temos a peste que, de certa forma, vigorou, permaneceu entre os 1347 a 1351, devastando milhares de vidas. Então tudo isso é um prato para uma nova mudança de mentalidade. Então grandes extensões de terra ocupadas por camponeses foram abandonadas. Aldeias inteiras começaram a desaparecer. E esse processo ocorreu tanto em consequência da crise como do reagrupamento de terras por parte dos grandes senhores, que visaram a sua exploração comercial em novos modelos. Isso é bastante interessante a gente pensar nesse nosso bate-papo. Houve também um retrocesso de expansão territorial. Os mouros permaneceram em Granada, os cruzados foram expulsos do Oriente Médio, os mongóis invadiram a planície da Rússia e por aí vai. As discussões mais significativas sobre as causas da crise salientam, de certa forma, o impacto das epidemias e as características do meio físico. Como as variações do clima e as condições do solo mais integraram esses fatores, aí já é uma explicação um pouco mais complexa. Alguns historiadores sustentam que, dadas as limitações inerentes à organização social feudal, não havia um suficiente investimento de lucros na agricultura, de modo a aumentar significativamente a produtividade. Com isso, os bens disponíveis se restringiam, levando às guerras entre senhores e camponeses e em uma sequência de fatos que levaram à chamada estagnação. Essa explicação, minhas queridas e meus queridos, na aparência, nos parece muito distante do que nós vamos falar. Brasil, grandes navegações e a chegada dos portugueses ao Brasil. Porém, é importante. Por quê? Segundo, a única saída para que se a Europa saísse, ou para que se tirasse a Europa da crise, seria expandir novamente a base geográfica e de população a ser explorada. Então aqui começa de fato um processo que nos leva aos chamados períodos da nossa história, ou seja, a história do Brasil
começa nesse momento sem ainda nem existir o que nós chamamos de Brasil. Beleza? Mas isso não quer dizer fatalmente que, em meio à crise, um pequeno país do sudeste da Europa deveria lançar-se no que viria a ser uma grande aventura marítima. Não foi por aí. Portugal não se lançou, nossa, vou me lançar agora. Não. Calma. Vamos pensar como esse processo se dá. Por que Portugal ele é o pioneiro nessa expansão no começo do século XV? Quase 100 anos antes que Colombo, enviado pelos espanhóis, chegasse às terras da América. A resposta não é tão simples, ela parece ser simples, nós aprendemos livros didáticos, 4 passinhos para explicar isso, mas nós temos uma série de fatores que devem ser levados em consideração. O próprio peso atribuído a cada um deles pelos historiadores tem sido variado. Se você pega uma historiografia mais tradicional, ela vai ter um peso. Se você pega uma reformulada, tem outro peso. Se você pega vertentes diferentes, nós vamos ter pesos diferentes. Ou seja, pela aniquilação de novos conhecimentos dos fatores da época. Já pela contínua mudança de concepções sobre o que é mais ou menos importante para se explicar nesse processo, nós chegamos a alguns fatores. Por exemplo, nós não podemos ignorar o papel do infante Dom Henrique, que governou Portugal entre 1394 e 1460. E da sua lendária Escola de Sagres. Nós aprendemos no livro didático que a Escola de Sagres era o grande boom da época, a NASA da época de toda a tecnologia. Então, segundo essas vertentes, a importância de Dom Henrique e da sua escola lendária de Sagres, ela incentiva o processo de expansão. Hoje não se acredita que esses fatos tenham sido tão relevantes quanto se pensava, por exemplo, na época que eu estudava, há alguns anos atrás. Então nós temos que pensar, para começar, Portugal se afirmava no conjunto da Europa como um país autônomo, com tendência a voltar-se para fora. Os portugueses já tinham experiência acumulada ao longo dos séculos 13 e 14 no comércio de longa distância, embora não se comparasse ainda aos venezianos, aos genoveses, que eles iriam ultrapassar em um futuro próximo. Aliás, antes de que os portugueses assumissem o controle do seu comércio internacional, os genoveses investiram na sua expansão, transformando Lisboa em um grande centro mercantil sob a sua hegemonia. Então, se nós temos um centro mercantil com domínio genovês, ali eu tenho uma base também para aprender tudo que esses caras sabem sobre navegação. Isso é interessante a gente pensar. A experiência comercial foi facilitada também pelo envolvimento econômico de Portugal com o mundo islâmico do Mediterrâneo. Há uma troca, e essas trocas podem ser medidas pela crescente utilização de moeda como meio de pagamento. Os muçulmanos utilizavam as moedas e os portugueses aprenderam com esses muçulmanos a utilizá-la também. Então, sem dúvida, a atração para o mar foi uma iniciativa, principalmente, ou foi iniciada, ou foi incentivada pela posição geográfica do país. Ele está próximo das ilhas do Atlântico e da costa da África. Isso facilita, é fato, é evidente. Beleza? Nós temos aqui um processo muito legal, a tecnologia da época. Nós temos que pensar sobre isso. Como as correntes marítimas estavam favoráveis e como elas começavam exatamente nos portos portugueses ou nos situados no sudoeste da Espanha. Então isso facilita também o processo. Outros fatores históricos da política portuguesa, tão ou mais importantes dos que já citados, devem ser lembrados também. Portugal não escapou, pessoal, da crise geral do Ocidente, ou a crise geral da Europa Ocidental. Entretanto, ele enfrentou essa crise com condições melhores do que dos outros reinos. Por quê? Porque eles tinham já um reino centralizado. Então, durante o século XIV, do século XV, Portugal foi um reino unificado e ele estava menos sujeito a convulsões e disputas. E como ele estava menos sujeito a essas convulsões, a essas disputas, ele se contrastou com a França, a Inglaterra, a Espanha, a Itália, que estavam envolvidas em guerras e complicações dinásticas. Então ele se lança à frente por estar com o Estado centralizado, redondinho, amarradinho, ok? Sem problema. A monarquia portuguesa consolidou-se e essa consolidação
vem ser muito importante a partir das revoluções de 1383 até 1385. A partir de uma disputa em torno da sucessão do trono de Portugal, a burguesia se revolta. E a revolta da burguesia, uma sublevação, entre aspas, popular, a revolta do povo miúdo, como diz um cronista português, Fernão Lopes, essa revolução era semelhante aos vários acontecimentos que agitavam o Ocidente europeu naquela época. Mas teve um desfecho diferente das revoltas camponesas esmagadas, principalmente pelos grandes senhores em outros países. Ou seja, o problema da ascensão ao trono confundiu-se com uma guerra de independência. Quando o rei de Castela é apoiado pela grande nobreza lusa, entra em Portugal para assumir a regência do trono. E nesse confronto firma-se ao mesmo tempo a independência portuguesa e a ascensão central na figura revolucionária de Dom João, conhecido como Mestre de Avis, filho bastardo do rei Pedro I. Olha que fator interessante. Alguns historiadores consideram a Revolução de 1383 uma revolução burguesa. O fato importante está em que ela reforçou e centralizou o poder da monarquia, a partir da política posta em prática pelos mestres de Avis. Em torno dele foram se reagrupando os vários setores sociais influentes da sociedade portuguesa. A nobreza, os comerciantes, a burguesia nascente. Olha que fato interessante. Esse é o ponto fundamental na discussão sobre as razões da expansão portuguesa. Isso porque, na condição da época, era o Estado, mais propriamente a coroa, que podia se transformar em um grande empreendedor. Então, quem vai investir? Quem conseguia ter condições de força e estabilidade para tal empreitada? O Estado, que estava representado na figura da coroa. E por último, vale lembrar que no início do século XV a expansão correspondia a interesses diversos, de grupos, de ideias, de projetos. Pensando nisso, de instituições que vão compor a sociedade. A sociedade burguesa ela não era uma sociedade homogênea. Então, para cada grupo existe um processo, existe um intuito nessa chamada expansão. Para os comerciantes, era a prosperidade de um bom negócio, como todo comerciante. Nós estamos em tempos de pandemia, nós vemos grupos aumentando os preços e fazendo coisas absurdas em prol do lucro. Para o rei, era a oportunidade de criar novas fontes de receita, em uma época em que o rendimento ou os rendimentos da coroa tinham diminuído muito, além de ser uma boa forma de ocupar os nobres e motivo de prestígio. Olha que interessante. Para os nobres e os membros da igreja, serviu como uma forma de mostrar sua fidelidade ao rei, mostrar a cristianização através de Deus, levar Deus para os povos bárbaros. Resultava em uma recompensa em cargos muitas vezes difíceis de conseguir, mas estreitos dentro da metrópole de Lisboa. Para o povo, o que significava a expansão para o povo? Lançar-se ao mar significava, sobretudo, pessoal, emergir, sair daquela condição miserável, ter uma vida melhor, fugir de um sistema de opressão. Olha que cenário interessante aqui para o nosso bate-papo. Não é muito diferente de hoje. Nós buscamos essa ascensão a todo momento, seja através do nosso trabalho, seja através dos nossos estudos, seja através de esforços diversos, não é mesmo? Então, dessa convergência de interesses, só ficavam de fora os empresários agrícolas. Esses não estavam inseridos nesse processo. Por quê? Porque para o Estado, para a coroa, a saída dos braços desses do país encarecia a mão de obra. Então, os trabalhadores rurais continuavam agregados à terra nesse processo de expansão. Daí a expansão se converte em uma espécie de grande projeto nacional, ao qual todos ou quase todos aderiram, e esse processo de grande projeto nacional
foi sendo passado ao longo dos séculos. Beleza? Então isso aqui é uma introdução para que nós entendamos o processo que depois vai culminar na chegada dos europeus, principalmente dos portugueses, ao território hoje chamado Brasil. Se você gostou, eu volto a dizer, dá aquele like, dá aquela curtida, compartilha com seus amigos. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus e fiquem em casa.